Olá, que bom estarmos juntos de novo aqui no Mergulhando na Lição. É sempre uma alegria poder separar um tempinho do nosso dia para a gente se aprofundar na palavra. Então, vamos mergulhar no estudo de hoje? Tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante para todos nós. Para começar a nossa conversa, eu queria deixar uma pergunta para a gente pensar. Como é que pode, né? As dificuldades, justamente aqueles momentos mais apertados da vida, podem acabar nos fortalecendo. Parece até contraditório, não é verdade? Mas olha, essa ideia é o coração de tudo que a gente vai ver hoje. Então, nosso ponto de partida é esse. A gente vai explorar o que significa ter um caráter que Deus aprova. Que tipo de qualidade é essa que ele valoriza tanto? E não é sobre buscar uma perfeição que a gente não alcança, viu? É sobre cultivar um coração que, mesmo no meio do fogo, recebe a aprovação dele. E para essa ideia não ficar só na teoria, a palavra nos dá um exemplo de carne e osso, Timóteo. Ele não é só um nome numa carta antiga, não. Ele é um modelo vivo de alguém que desenvolveu esse caráter que agrada a Deus. Vamos dar uma olhada no que fazia de Timóteo uma pessoa tão especial. Quando a gente olha para as qualidades de Timóteo, percebe uma coisa incrível. Não era só sobre talento. O espírito dele, o propósito dele, estava totalmente alinhado com o de Paulo. O caráter dele foi testado, sabe? E foi aprovado nas dificuldades. Ele servia por amor de verdade, não porque queria ganhar algo com isso. Era fiel, constante. E a raiz de tudo isso? Uma fé sincera, que foi plantada lá na infância dele. E essa citação das Escrituras, nossa, ela desenha a cena para a gente. Paulo diz que Timóteo era como um filho servindo ao lado do pai. Essa imagem mostra uma lealdade, um serviço tão puro e, acima de tudo, um caráter em que se podia confiar de olhos fechados. E isso nos leva a uma verdade fundamental. Um caráter como o de Timóteo não aparece do nada. Ele é forjado, sabe? É no calor das lutas do dia a dia que ele vai sendo moldado, fortalecido. É um processo. E a gente vai entender direitinho como ele funciona. Vamos ver esse processo que é quase uma escadinha. Primeiro, vem as tribulações, que fazem parte da vida. Mas quando a gente encara essas tribulações com fé, elas produzem perseverança. Essa perseverança, com o tempo, vai moldando um caráter aprovado. E um caráter que já passou pela prova nos dá uma esperança que não se abala. Percebe como uma coisa leva a outra? Então, se a gente fosse resumir o que é o caráter cristão, poderíamos dizer que é exatamente isso, uma qualidade que vem de dentro, mas que é esculpida nas lutas de fora. É ali que a nossa fé é testada de verdade, que a gente aprende a perseverar. E o mais importante de tudo é onde a nossa confiança em Deus fica cada vez mais profunda. Bem, tudo isso é muito bonito, inspirador, mas e aí? Como a gente traz isso para a nossa vida hoje? Qual é a aplicação prática disso tudo? É o que a gente vai ver agora. A gente vive numa cultura que valoriza muito o que se vê por fora, né? As habilidades que impressionam, o talento visível, mas isso pode ser passageiro. O texto bíblico, por outro lado, chama a nossa atenção para algo muito mais profundo, o caráter aprovado. É a integridade que inspira, que dura para sempre. É uma força que vem de dentro, que ninguém vê, mas que sustenta tudo. Então, que lições a gente pode levar para casa? Primeiro, as provações não são um erro no plano, elas são um teste que mostra se a nossa fé é de verdade. Segundo, a paciência que a gente tem no meio do aperto glorifica a Deus, e a gente precisa lembrar que o mundo está de olho em como a gente reage sob pressão. E no fim das contas, o caminho para formar esse caráter não mudou. Continua sendo servir com fidelidade, um dia de cada vez. Chegando na reta final do nosso estudo, vamos refletir um pouquinho sobre o que está por trás de tudo isso, o motor que move a gente, a intenção do nosso coração. Eu queria deixar essa frase para a gente meditar. O caráter aprovado não nasce na calmaria, na tranquilidade. Ele nasce exatamente ali, quando a fé precisa ser mais forte do que a pressão. É nesse momento que ele se revela de verdade. E aqui está, talvez, a grande mensagem do nosso estudo de hoje. O que Deus mais procura em nós não são habilidades incríveis ou talentos que todo mundo aplaude. Ele busca corações fiéis, corações que continuam servindo, que perseveram, mesmo quando ninguém está vendo ou reconhecendo. Portanto, a pergunta que fica para a gente levar e pensar durante o dia é esta. Se todo desafio é, na verdade, uma oportunidade disfarçada, como é que a gente pode, na prática, escolher crescer através dele em vez de só reclamar? Que essa reflexão nos acompanhe. Até o nosso próximo estudo.